Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma reunião do Sim. Obrigado por terem enfrentado aí o nosso maravilhoso clima no Michigan para estar aqui hoje. Sei que não foi fácil chegar, tem trânsito, tem black ice, está horrível hoje. Mas estamos aqui, vamos aproveitar cada momento que a gente possa aqui, quando estivermos. Hoje nós vamos falar sobre, primeiro, antes de fazer a oração, né? Vamos fazer uma oração para agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui, agradecer a espiritualidade que preparou esse ambiente para nós, para proporcionar aí para a gente aí momentos de reflexão, momentos de trabalharmos a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento, para que a gente possa continuar aí cumprindo o nosso papel evolutivo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus e agradecer ao nosso Pai. Sem Ele nada existiria, essa oportunidade também não. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo já foi trazido aqui por outros palestrantes, mas ele foi trazido uma parte do capítulo e eu selecionei uma parte que muita gente não fala a respeito dessa intervenção no mundo espiritual, mas eu achei super interessante uma pergunta que tem nesse capítulo que faz um fechamento, que traz para a gente uma noção do mundo espiritual que talvez a gente não considere tanto quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos a respeito dessa parte fundamental do mundo espiritual. Essa palestra ela tem um viés ou um foco mais filosófico. A gente não vai focar tanto no foco científico, nem no foco religioso do espiritismo, mas no foco filosófico, porque são informações que a gente vai tentar analisar do ponto de vista lógico, né? E também tentar trazer isso para a nossa compreensão, que apesar de limitada, em função da nossa noção de realidade, a gente consegue estabelecer diversas relações aí com coisas que a gente conhece. Né? Para começar então, o capítulo, ele por inteiro ele trata então, né, dessa intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, intervenção do espírito na matéria. E como eu falei, a gente fala muito, a gente estuda muito essa influência no nível humano, né? A influência de um espírito humanoide ou humanizado, ou que já encarnou, em cima de um ser encarnado que está aqui na Terra e tal. E o que a gente vai falar hoje é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Então a gente vai sair um pouco da parte humana e vamos tentar focar mais no princípio espiritual, né? Como essas coisas se procedem de acordo com os ensinamentos dos espíritos dados a Kardec, ok? Como eu falei, o espírito, quando ele está na fase, já atingiu uma fase que ele consegue encarnar num ser humano, né? Ele já tem uma certa consciência de si mesmo, ele é autoconsciente, né? Então, e antes disso, né, ele exerce algum tipo de influência no nosso planeta, esses espíritos que não são ainda autoconscientes, né? Vamos analisar um pouquinho as perguntas que o Kardec fez para a gente entender isso. O Kardec pergunta a respeito dos fenômenos da natureza, aqueles que nós consideramos como perturbadores, né? As tempestades, os terremotos, esse tipo de coisa. Kardec pergunta se são aleatórios, né? Devido a causas fortuitas, ou eles têm um objetivo providencial, né? E os espíritos respondem que nada acontece sem a permissão de Deus. Isso já tinha sido falado em outras perguntas, dizendo o seguinte, que não, tudo tem um propósito. Não é porque teve um desastre, um fenômeno que foi destruidor, que aquilo não tem um propósito, né? E um propósito dentro do plano divino, porque nada acontece sem, vamos dizer assim,
sem estar no plano de Deus, né? De acordo com os espíritos, da maneira que a gente entende Deus, né? E aí Kardec continua, e esses fenômenos sempre têm o homem como objetivo, né? Mostrando aí essa tendência que nós temos de nos colocarmos no centro do universo, né? Mas isso tende de certa forma, a trazer alguma coisa para o ser humano, né? Para o homem. E eles falam, certas vezes tem, mas com frequência ele só tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. O ser humano está lá de certa forma, mas ele não é o objetivo principal da criação divina, né? O ser humano é um estágio evolutivo. Existe algo muito superior e algo ainda que está muito inferior, evolutivamente falando, mas que vai galgar. Então, na verdade, o universo inteiro tem a sua prioridade, a sua importância, né? Então, às vezes, algo que não é bom para o ser humano não necessariamente foi feito para prejudicar o ser humano e não necessariamente algo que é desprezível, que não deveria existir, porque ele tem o seu propósito dentro desse equilíbrio da natureza. E eles perguntam ainda, Kardec pergunta ainda, né, que a gente concebe perfeitamente que seja tudo pela vontade de Deus. Porém, como sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que eles são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns deles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou direcionar, ou seja, dizendo que os espíritos de certa forma comandam a natureza pela sua força da vontade. E os espíritos respondem, mas é evidente, nem poderia ser de outro modo. Deus não se lança uma ação direta sobre a matéria. Ele se utiliza, né, de seres de todos os graus evolutivos para que as coisas aconteçam. Então existe, de certa forma, uma interação em diversos níveis para que as coisas aconteçam. Isso é uma pergunta aqui que Kardec faz também a respeito da mitologia, e falam que na mitologia antiga, os antigos acreditavam que os fenômenos da natureza eram deuses, né? E perguntando se isso tem alguma coisa a ver com a realidade. E os espíritos falam que não tem nada a ver com a realidade. Isso é uma pura visão folclórica e que não existe divindades que são, por exemplo, o vento, o furacão ou uma coisa assim, né? E que isso aí é meramente um folclore. Então a gente pode ver por essas perguntas anteriores que os espíritos nos ensinam que assim como tudo na natureza segue o plano de Deus, os fenômenos da natureza também não poderiam ser diferentes, né? E que o que nos é ainda difícil de conceber é que mesmo os fenômenos da natureza, né, que sejam resultados da influência dos espíritos, isso é muito difícil da gente conceber, né? Como assim? Então quer dizer que tem um espírito lá que fala, venta aqui, dá um terremoto ali, um tsunami ali, existem espíritos encarregados desse papel. A gente traz isso para uma visão, de certa forma, muito até pueril, né? Dizendo como se tivesse ali mundo espiritual SA, onde tivessem vários espíritos sentados nas suas bancadas, comandando a natureza, né? A gente tem essa mania de trazer uma realidade, tipo assim, os espíritos comandam ou influenciam, então tem espíritos lá sentados em cadeiras, numa mesinha ali, apertando os botões, né? E não é nada disso, o que os espíritos tentam passar para Kardec não tem nada a ver com isso. Isso nós vamos ver nas perguntas seguintes. E Kardec pergunta, pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos, né? Ou seja, tem lá uma base geológica e que comanda tudo isso. Os espíritos falam, esses espíritos não habitam exatamente a Terra, nem que não habitam o interior, não habitam exatamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia vocês terão a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderão melhor. Dizendo que não é bem assim, como a gente tenta trazer para uma realidade que a gente consegue conceber, né? E aí vem uma parte mais importante do capítulo, que é quando Kardec entra numa outra linha de raciocínio para questionar a respeito de como seria então essa interação dos espíritos com os fenômenos da natureza. E ele pergunta, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial do mundo espírita? E aí os espíritos respondem,
seriam seres à parte ou espíritos que foram, Kardec ainda perguntando se seriam, né, seres de uma categoria especial. E os espíritos respondem que serão ou que já foram, ou seja, são espíritos que um dia serão uma categoria à parte no plano espiritual, ou já foram uma categoria à parte, né? Dizendo que na verdade existem então essas diversas categorias. Então vamos seguir as perguntas para a gente entender. Esses espíritos pertencem às classes superiores ou às classes inferiores, né? De novo, Kardec tentando estabelecer uma regra simplista a respeito das coisas, da hierarquia espírita. E os espíritos respondem: isso é conforme o seu papel, seja mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens. Então, dizendo que existe, né, de certa forma, uma hierarquia evolutiva que trabalha em conjunto para que as coisas aconteçam no universo. E aí o Kardec fala assim: na produção de certos fenômenos, tipo tempestades, por exemplo, é unicamente um espírito quem atua ou eles se reúnem em massa? E os espíritos respondem: reúnem-se em massas incontáveis por uma simples tempestade. Então, a gente já entender que a coisa é mais complexa do que a gente costuma imaginar, né? Não basta um botão, tem que ser talvez algo mais. E aí Kardec finalmente, né, ele sai um pouco dessas perguntas mais, de certa forma, baseado num conhecimento limitado que a gente tem, e ele abre um pouco a pergunta para que os espíritos realmente ensinem alguma coisa mais complexa, né? E ele questiona os espíritos a respeito da autoconsciência dos espíritos que atuam nos fenômenos da natureza, né? Possuem conhecimentos de causas em virtude do livre-arbítrio ou agem de maneira impulsiva e instintiva? E os espíritos respondem: as duas coisas. Esses fenômenos são, de certa forma, resultado da atuação coletiva de espíritos de diferentes graus de evolução, agindo de maneira coordenada, tendo cada uma função no processo, como ele já tinha falado. Eles citam, os espíritos dão um exemplo aqui que é bem interessante para a gente entender como assim, como que funciona isso, né? Como que os espíritos trabalham nesse conjunto. Aí os próprios espíritos citam esse exemplo lá na resposta. Eles falam: imagine o recife de corais. Eu estou colocando as palavras mais, vamos dizer assim, traduzindo já o linguajar mais sofisticado para o linguajar mais coloquial e mais simples de entender. Ele fala seres que saem do mar, criam... Na verdade ele está falando do recife de coral. Seres primitivos, né, que saem dos mares e criam os recifes e tal, que pouco a pouco fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Você acredita que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses, portanto, não são mais do que animais de último grau que realizam essas coisas enquanto suprem suas necessidades e sem desconfiarem que eles sejam instrumentos de Deus. Ou seja, os corais, que são, de certa forma, seres extremamente primitivos, não têm autoconsciência, não têm, de certa forma, o que nós chamamos de inteligência, eles estão agindo de maneira instintiva ou de maneira até dentro daquela capacidade que eles têm de agir, e ainda assim eles tendem a atender um propósito divino, que é a criação daquele arquipélago para que lá se desenvolva outros tipos de seres e haja uma certa evolução das espécies. Ou seja, tudo isso é o plano divino. O plano divino, ele age dessa maneira, ele cria, sem você saber, você está fazendo algo que faz parte do plano divino, né? Desde quando você não era autoconsciente ainda, você no sentido, falando do espírito, né? Pois bem, os espíritos continuam. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. Aqui tem um ponto que muita gente não para refletir o que ele falou. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida.
peraí, então quer dizer que antes de ser considerado vida já era espírito? Entendeu? É aí que tem os detalhes que a gente precisa pescar, né? Eles atuam sobre determinados fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro e mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, eles comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, eles poderão dirigir as coisas do mundo moral. Mostrando, né, a evolução do espírito, passando por um estágio ainda que nem é considerado vida no nosso entender, né, passando para um espírito que já tem autoconsciência, que seria mais ou menos o que a gente é hoje, em termos de encarnação, né, e seguindo adiante para a direção de coisas do mundo moral, né, que a gente, de certa forma, a gente entende que são os espíritos elevados, que muitas vezes nem materializados mais são, mas que estão comandando lá o mundo moral. E essa parte que eu grifei, porque é das partes mais importantes que eu achei desse capítulo. É assim que tudo serve e tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Quem já ouviu falar dessa frase, do átomo ao arcanjo? Isso foi uma resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos, que também começou pelo átomo, admirável lei de harmonia do qual o espírito limitado de vocês ainda não pode entender o conjunto. Então ele está falando, vocês ainda não conseguem conceber que um átomo tenha um espírito, né? Porque a gente tem, e é por isso que até eu gosto de separar quando a gente fala de espírito e chamar de princípio espiritual ou princípio inteligente, para não ficar com essa ideia de que o espírito é algo individualizado e inteligente e que é capaz de formar um ser humano ou um animal, alguma coisa assim, né? Temos, portanto, esse valioso ensinamento dos espíritos que nos explicam sobre a natureza dos espíritos. Os espíritos não são apenas aquele princípio inteligente individualizado que já encarnou e se moldou de forma similar à forma humana através da plasmagem de seu perispírito. E por que isso faz toda a diferença, né? Por que é importante a gente entender essa parte fundamental, essa parte base, né, do que seria o espírito, para a gente poder se compreender também, né? Quem já assistiu aquele filme lá do anti-herói do Homem-Aranha chamado Venom? Quem aqui não conhece o Venom? Todo mundo conhece, né? O que é o Venom? Alguém sabe explicar o que é o Venom? Eu sei, mas vai estar errado. Vamos deixar quieto. Ele é bom e é mau ao mesmo tempo. Ele é bom. Hã? Mas todo mundo conhece, né? Eu não. Eu gosto de citar esse exemplo porque eu acho que o Venom ele ilustra bem o que é um espírito, né? E a sacada que esse pessoal tem para criar esses personagens, tirando essa parte fundamental do que é a realidade, é muito interessante. O Venom, por uma definição, ele é um simbionte alienígena. Na verdade, o Venom, na verdade, é quando ele está com o seu hospedeiro, que cria um personagem, né? Que é o Venom. Mas, na verdade, ele é a origem de um simbionte alienígena, que uma criatura viva e viscosa, da raça Clintar, que precisa de um hospedeiro humano para sobreviver, fundindo-se a ele e concedendo poderes super-humanos, né? Essa é a definição do Venom. Se a gente usar essa mesma lógica para tentar explicar o espírito, vê como dá certo. O espírito é um simbionte divino, uma criatura detentora do princípio inteligente criado por Deus e que precisa da matéria para lhe conferir características específicas para a evolução, fundindo-se e concedendo à matéria propriedades capazes de evoluir através da recombinação em diferentes formas, podendo atingir estados inteligentes, com autoconsciência e que em um estado mais evoluído ainda se tornarão consciências puras, sem mais a necessidade da matéria. Então,
a gente imaginar ali o Venom, imaginar o espírito também é esse princípio, assim como é o simbionte de Clintar lá, que ele usa a matéria, ou ele se associa à matéria, né, de uma forma simbiótica, e ele confere à matéria uma propriedade que a matéria não tem ainda, porque ela é considerada um elemento fundamental, que não é ainda considerado matéria, que é o... Como é que chama a matéria antes de... O fluido cósmico universal. Ou seja, ela consegue se associar ao fluido cósmico universal, esse princípio inteligente, e conferir ao fluido cósmico universal uma propriedade, que é a propriedade de evoluir, a fim de atingir o que nós hoje chamamos de inteligência e futuramente atingir algo muito superior. Por isso que eu sempre trago essa temática, para que a gente sempre tenha em mente o que é o espírito, porque isso aí eu acho que é importante para a gente conseguir compreender muitas coisas que se procedem a partir daí. O espírito está por toda parte, né? Ele possibilita que a matéria exista, portanto um átomo só existe porque o espírito está atuando nele, né? Ao entendermos o espírito dessa forma, podemos enxergar o mundo de uma outra forma. Nós somos um estágio de algo muito maior e dessa forma nós temos a responsabilidade de permitir que o nosso espírito, que já veio lá de trás, evoluindo, buscando a recombinação de coisas, né? Nós temos que, de certa forma, compreender isso e, ao compreender isso, que eu chamo de autoconhecimento, de quem eu realmente sou, que eu sou, de certa forma, um Venom associado a uma matéria, isso me permite me dar alguns superpoderes, né? E eu tendo essa autoconsciência, eu posso trabalhar para a evolução do espírito, ou seja, para permitir que o espírito continue evoluindo, entendendo os meus defeitos, as minhas limitações, e tudo. Se eu entender tudo isso, né, eu consigo de certa forma falar, então existe um propósito que é maior e mais importante do que o meu ego, do que quem eu acho que eu sou, do que eu gostaria de ser, do que eu gostaria de ter. Algo muito mais importante por trás disso. Então, o nosso espírito continua a sua jornada evolutiva dessa forma, trabalhando em harmonia com ele, assim como o Ed Block. Quem sabe quem é o Ed Block? É o jornalista que serve de hospedeiro para o Venom. Ele trabalha em harmonia com o Venom. Ele não é algo que o Venom, aquele simbionte, ele não pega o Ed Block. O Ed Block e eles estão de certa forma harmônicos. Come a cabeça dele. Entendeu? E de certa forma isso permite com que o Ed Block consiga fazer as coisas que ele quer também, né? Dá superpoderes para ele fazer as coisas em benefício dele quando ele não está com o Venom. Isso eu acho isso muito importante, agora colocando aqui uma parte pessoal, né? Eu acho muito isso importante porque isso dá uma noção do que seria então essa força que o espírito tem, que é capaz de combinar o fluido cósmico universal e de certa forma proporcionar a evolução, né? É algo que eu considero que hoje a gente, sem saber muito bem como a gente nomeia isso ou interpreta isso, né? Essa energia de associação, combinação e que permite que de formas diferentes que as coisas aconteçam, eu acho que é o que a gente chama de amor, né? Então, por exemplo, existe amor para fazer um átomo se associar com outro para formar uma molécula? Tem que ter, né? Tem que ter essa energia. Essa energia a gente pode chamar de amor. Existe amor, por exemplo, por moléculas se associarem e formarem algo maior, uma célula. Essa célula, de certa forma, ter todo um trabalho, se associar com outra célula e formar um corpo. Tudo isso aí tem que ter essa energia que vai aglutinando, que vai agrupando, né? Isso para mim a gente pode chamar de amor. Existe amor, por exemplo, de um pai por um filho, né? Quando um pai vê o filho, o que é essa energia? Isso é algo que a gente pode sentir e falar. Não existe uma coisa especial quando você vê um filho e tal, e aquela sensação de querer o bem do outro mais do que às vezes você mesmo, né? Isso é amor.
Quando você vê uma pessoa necessitada na rua, passando fome ou frio, e você se sente mal com aquilo, isso é amor, né? Então, assim, a gente pode ver que o amor ele se manifesta de diferentes formas, né? E na verdade não é que ele está se manifestando, isso aí é uma propriedade, é o superpoder que o Espírito confere à matéria. Se a gente entender isso e souber dar vazão para isso e praticar essa propriedade que o Espírito tem, como a gente diz, né? Deus é o quê? É amor. Um Espírito puro é o quê? É amor. Ou seja, o Espírito é só amor. Ele é só essa característica de agrupar, entendeu? Então, se a gente souber falar, poxa, então se eu sou um Espírito e meu Espírito tem a finalidade de fazer isso, né? Então vamos começar fazendo. Porque daí a gente vai conseguir, de certa forma, evoluir junto com todo o resto, que é o globo, o planeta, o universo, né? Então, momentos de reflexão e filosofia para a gente pensar, aproveitando isso que está no Livro dos Espíritos para a gente poder entender um pouquinho, né? E sair um pouquinho do que a gente costuma tratar, ou do que a gente costuma se preocupar, se ocupar, que são apenas espíritos humanizados que não estão no mundo espiritual. Os espíritos humanizados não estão no mundo espiritual, eles estão no mundo astral, que lá tem matéria, que chama perispírito. O mundo espiritual, se você for olhar na raiz do problema, o que é o mundo espiritual? É um mundo muito mais evoluído, é um mundo onde eles ainda também querem chegar. Esse mundo onde o espírito não mais precisa da matéria, esse seria, a gente poderia chamar de mundo espiritual, né? Agora, o plano astral é um estágio evolutivo de uma manifestação da matéria através do espírito, que a gente chama de perispírito. E esse sim tem a forma humanizada, é esse que a gente trata. É esse que a gente conversa na mediúnica, é esse que tem história para contar de reencarnações. Esse estágio que a gente costuma tratar, mas o espírito vai muito além disso. Beleza? É isso que eu tinha, pessoal. Alguma pergunta? Só um comentário, né, que você falou no começo a respeito da influência da energia assim, na natureza, a energia do plano espiritual na natureza, né? Isso está bem descrito lá no livro Transição Planetária. Se alguém quiser ficar assim, impressionado, aquele livro é muito bom. Transição Planetária? Quem que é esse livro? Divaldo, né? É do Divaldo. Do Divaldo. Ele fez a psicografia do livro, né? E quem que é o espírito que... Se eu não me engano, é do Filomeno. Manuel Filomeno de Miranda. Tá. E assim, o livro é repleto de... Nós temos aqui não, né? Não. Tá. Fica a dica então aí do livro aí, se alguém quiser se aprofundar mais. E assim, né? Tem bastante exemplo disso aí. Legal, Ivo, obrigado. O Wallace, uma pergunta? Eu queria, só para entender, os espíritos que você trouxe à luz agora, na linha, só para eu confirmar se eu entendi direito, na linha da evolução, a gente já teria passado, eles são menos evoluídos que nós, e a gente não vai passar por eles no futuro, na nossa jornada. A gente chama evolutiva. tudo de espírito, aí fica complicado. O princípio inteligente, que é a definição de espírito, é algo primordial, é algo que vem e passa por todas as fases, ele está desde o átomo até o arcanjo. A gente chama tudo de espírito, mas vamos colocar... Sim, mas esse que você trouxe hoje. O da natureza. Da natureza eles estão falando que existe desde um espírito mais evoluído, que não esquece a forma humana, tá? Não, independente. Uma massinha lá, uma massinha que não mais encarna porque já está evoluído, tá? Vamos pensar numa luz. Ele, de certa forma, ele está interagindo com vários níveis de espírito, até um espírito do átomo, que faz o vento, por exemplo. A água do mar num maremoto, o átomo do ar num
tempestade? Ele está sendo influenciado e está sendo um agente da natureza que está então tudo você está dizendo que interligado. esses espíritos da natureza estão menos evoluídos e mais evoluídos que a gente. Os que regem esse O que os espíritos responderam é exatamente isso. Eles vão desde o antes até o depois. É isso que você quer saber? Eles estão em todos A linha os evolutiva, estágios. a gente está no, vamos lá, que a gente está aqui no 25%. Eles estão aonde? Estão do 0 ao 100? É isso? Eles estão do 0 ao 100. Tá. Vamos dizer assim, eles estão do 0 E ao a 100. gente pode... Porque lá no 100, quem que está lá no 100? Ou no 1000? Comandando tudo. Entendeu? Não, só que... esses espíritos... Por exemplo, se a gente for esquecer a forma humana, quer dizer que a gente, como espírito, pode vir a ser um espírito da natureza desse, como você falou? A gente ou é uma pode se categoria tornar um totalmente... espírito responsável por isso. É que a gente sempre traz para o nosso mundo SA, né? Mas a gente tô pode se querendo tornar, de repente, um espírito que está atuando nessa parte de um globo novo que está se formando? Não sei, talvez. A gente faz isso, essa é a ideia. A gente está nesse meio aí. Não, é porque ele Entendeu? comentou Quando que é uma eu- categoria de espírito diferente. Tô Não, tentando não, entender porque é assim. assim, pensa assim, se todo mundo pensar um pensamento negativo, Você tá não, A gente não vai, influencia. não vai crescer um negócio negativo em algum lugar, isso Sim, pode isso gerar a é. placa tectônica virar, isso vira um efeito físico, porque o que a gente pensa é o que acontece. Se a gente voltar na origem lá, se a gente voltar lá naquele ensinamento super antigo lá do Hermes Trismegisto, que o mundo é mental, então o que a gente pensa, de certa forma, se transforma em realidade no Sim, nosso as plano vibrações, físico. né? Então, assim, existe todo esse plano coletivo de espíritos planejando, refletindo, agindo e fazendo, e isso gera uma realidade. Essa realidade tem tudo Eu isso. acho que talvez fica mais fácil pra gente entender. Ele quer saber se gnomo. Ele não quer Não, perguntar. não. Eu entendi a pergunta dele. É porque Não, é que ele falou se de é uma categorias categoria diferentes. separada, O que você falou é o que eu sempre entendi, mas é o que eu sempre entendi. Todo mundo afeta tudo. O entendimento que eu tenho em termos o que a gente chama de espírito vem lá do átomo mineral, seres elementais da natureza, ou minal que somos nós, até o arcanjo, que é o que ele falou. Então essa é a linha de desenvolvimento. Então, se você for analisar, um dia você foi uma pedra, né? E você evoluiu e foi Face, virou, e semente. vai, são milhares. Só que a pedra, ela tá lá no zero só. Ela vai até o ela tá 100. numa evolução, vai. Essa pedra, esse é um espírito. Então, a se gente você está imaginar individualizando de que- novo. A gente está individualizando de novo. Não, Tipo tô querendo assim, se a entender. pedra tem um espírito, esse espírito vai virar um ser humano? Ele Não não é é bem assim. individualizado, porque ele não é Não é bem individualizado ainda. Ele falou, essa evolução, imagina que existe isso, milhões de anos, um dia você passou por alguma parte, chegou, hoje é o minal. Existem também categorias de funções, na minha opinião, que alguns vão tratar da natureza, vão desde o arcanjo até o elemento mais baixo para ajudar com que isso aconteça. E você como ser humano também, através das suas atitudes com a natureza, dos seus pensamentos e tudo mais. Não vamos imaginar que existe É uma uma condição, linha, do é. tipo assim, desde o átomo até o arcanjo, então a gente está no meio, todo mundo vai passar por aqui. Não é assim. Não é Por assim. exemplo, Nós estamos não no foi planeta pedra, Terra. não Se a foi gente pedra. pegar um outro planeta que não tem ser humano, É e lá diferente. tem o átomo e ainda tem o arcanjo, o que é o meio do caminho É deles, entendeu? diferente. Não, Ou é, seja, é por existem isso que eu perguntei, né? incontáveis linhas evolutivas e os espíritos passam, dependendo do orbe que eles estão, eles vão assumir uma coisa ou outra, entendeu? Não necessariamente todos os espíritos da Terra vão passar para ser um ser humano. Entendeu? Não, é isso, claro. Você foi pedra, eu já fui pau fácil. Entendeu? Sim. Tem mais uma pergunta ali. Não, tem uma pergunta. Polêmica. Eu estava ouvindo vocês conversando e eu acho que na Terra a gente tem algo parecido que a gente pode talvez relacionar quando a gente fala de, por exemplo, não sei, mas aquecimento global, por exemplo, é resultado das nossas ações individuais de todo dia. Também. Mesmo de uma pessoa, Também. mesmo de uma pessoa que está num nível mais evoluído e também da pessoa que está no nível menos evoluído. Todos influenciam no aquecimento global. Então, talvez todos os espíritos influenciem naquela tempestade. É isso mesmo. Você entendeu o que eu tô falando? E tudo isso sobre um plano maior
Sim, que a gente claro. chama de plano divino. Isso dentro de alguma coisa que a gente nem... Consegue conceber. É isso aí. É o que eu entendo também. Mais alguém, pessoal, para a gente encerrar? Eu ia falar assim, você falou que o átomo tem o princípio inteligente, certo? O átomo sozinho. Se você tenta tirar um elétron dele, ele fica eletronegativo, certo? Eletropositivo. Ele fica louco para pegar uma outra coisa. Esse é o átomo, né? Ele tem esse modo de ser. Que nem você falou, junta dois, aí já é uma molécula. Vamos pensar assim, dois átomos viram uma molécula. E ele também tem um princípio inteligente nisso, que é o princípio inteligente dos dois átomos, que passou a ser Uma molécula. Esse princípio inteligente agora, ele atua como molécula. Em cima dos dois espíritos, dos dois princípios inteligentes, que é átomo. Certo? Ele se monta daquele jeito de molécula para ser. E até ser alguma coisa grande. A gente, no nosso caso, nós, espíritos encarnados, que a gente acha que a gente está sendo alguma coisa, a gente tem um certo controle sobre todos esses átomos que estão no nosso corpo. Eu penso bem, eu fico bem, eu escolhi esse corpo, vou montando ele de acordo com a minha ideia. A gente não tem da consciência Eu sei. total Não, sobre eu isso, sei. mas A de gente certa escolhe. forma a gente influencia, isso quer dizer. A gente influencia. E dessa forma a gente é influenciado também por outros, que nem o capítulo é de influência mesmo, né? Então alguém influencia a gente para a gente influenciar a gente influencia as outras coisas. Ou seja, e aí a gente vai indo. E a gente vai indo tudo. Você está dizendo que então tudo é uma coisa só. Quer ver um exemplo interessante? Pega o planeta Terra. O planeta Terra, a gente pode entender que o planeta Terra ele é um átomo dentro de uma célula chamada Sistema Solar. Que ele é, ou melhor, ele é uma célula dentro de um negócio chamado Sistema Solar. Ou ele é um átomo dentro de algo que a gente chama de Via Láctea. Ou ele é uma subpartícula atômica dentro de algo que a gente chama de universo, entendeu? Então assim, quando a gente pega para ver como é o universo, está tudo interligado. Está tudo interligado. Ok, pessoal? Obrigado. Rezar, vai rezar? Vamos fazer a oração para a gente ir para o passe? Então, enquanto a gente se prepara para o passe, vamos fazer uma oração de agradecimento para que a gente possa agradecer a espiritualidade que veio aqui, que preparou e que, de certa forma, ao longo da palestra, tratou da gente, né? Cada um aí dentro da sua necessidade, do seu merecimento, recebeu aí um atendimento. Vamos agradecer por esse trabalho que foi feito. Vamos agradecer também a toda a coordenação, né? Desde a coordenação crística, que estabelece aí o processo, né? Do nosso planeta, do nosso sistema solar, e todas as coordenações que são feitas para que esse trabalho funcione. Sem a gente entender, e mesmo trazendo isso uma realidade mais próxima nossa, né, do mundo espiritual SA, mas que a gente tenha essa sensação, às vezes até intuitiva, de que nós fazemos parte de algo maior, né? E sejamos gratos por isso, porque nos foi permitido fazer parte de algo muito mais importante, algo que está em constante evolução, a caminho de Deus. Que assim seja, graças a Deus.